Vamos ler então Mateus 5, 27. Não adulterarás. Esse é o tema da minha mensagem hoje. Basicamente eu vou falar dos dois primeiros versos aqui, do verso 27 até o verso 30. E provavelmente futuramente eu falarei sobre o divórcio e coisas relacionadas. Mateus 5, 27. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher, já cometeu adultério com ela no coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora. Pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga fora. Pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o corpo para o inferno. Também foi dito, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe documento de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, torna-a adúltera. E quem se casa com a divorciada comete adultério. Até aí. Os irmãos se lembram que eu tenho pregado aqui às quartas-feiras sobre o Sermão do Monte que foi proferido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu sempre digo, as pessoas tendem a dizer que o Sermão do Monte não tem nada a ver conosco hoje. Que é como se fosse algo muito distante de nós, ou as pessoas pensam que é uma utopia, mas isso aqui é diretamente para nós cristãos. É direcionado para o povo de Deus, para os seus servos, para a sua igreja. E nós chegamos aqui então nos versos 27 a 30, onde Jesus ele nos dá a sua segunda ilustração acerca da lei de nosso Deus. Jesus então agora ele vai corrigir uma interpretação errada dos escribas e dos fariseus. Nós podemos perceber isso pelas expressões que Jesus reafirmou em seu sermão. Ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. E aí Jesus começa então a apresentar uma interpretação correta da lei de Deus. Muitas pessoas tendem a achar que quando Jesus diz, ouviste o que foi dito aos antigos, é como se fosse o período da lei. Aí muitos crentes dizem, quando Jesus usa esta expressão, ouviste o que foi dito, isso é o tempo da lei. Quando ele diz, eu porém vos digo, ele está representando agora o tempo da graça. E nós sabemos que isso é uma interpretação errada, tanto que Jesus não é isso que ele está fazendo. Ele está exatamente corrigindo uma interpretação errada dos mandamentos, das Sagradas Escrituras, devido aos escribas e os fariseus ter trago esta interpretação. Como que nós podemos perceber isso? Ora, porque tanto no Antigo Testamento não podia odiar o inimigo. No próprio 10 mandamentos havia ali que você não poderia cobiçar as coisas do próximo, a mulher do próximo. Então o que Jesus estava fazendo era a interpretação que vocês receberam dos escribas, dos fariseus, ela não é uma interpretação verdadeira. Não é uma interpretação correta acerca dos 10 mandamentos, acerca da palavra de Deus. Então eu vou dar a vocês a verdadeira interpretação das Sagradas Escrituras. É exatamente isso que ele está fazendo, trazendo uma interpretação correta acerca da lei de Deus. Ou seja, Jesus ele está corrigindo ali essa redução dos mandamentos de Deus. Porque foi exatamente isso que os escribas e fariseus fizeram. Na última mensagem eu falei sobre não matar. Nós não podemos matar. E os escribas e fariseus, eles reduziram este mandamento que é muito mais profundo, que eu e você também podemos achar que nós não transgredimos devido à falta de conhecimento. Eles reduziram o não matarás apenas ao ato físico mesmo. Quando você vai e dá um tiro na cabeça de alguém, você matou aquela pessoa. Eles reduziram o mandamento de Deus apenas a essa atitude. E Jesus ele vem e dá a interpretação correta. Quando você chama o seu irmão de tolo, você está pecando. Quando você diz palavras duras, ou quando você guarda raiva dentro do seu coração, mágoa dentro do seu coração. Eu creio que a maioria de nós aqui nunca tivemos, ou nunca, melhor, talvez nunca demos um tiro na cabeça de alguém. Mas quantas vezes nós já matamos as pessoas dentro do nosso coração? E Jesus disse que aí você está transgredindo.
Você cometeu, você quebrou o mandamento, não matarás. E da mesma maneira aqui, o não adulterarás. Eles estavam reduzindo a lei de Deus a um certo nível que eles podiam então dizer ser cumpridores da lei de Deus. Jesus está condenando isso. Porque os escribas e fariseus, eles reduziram o mandamento que proíbe, o próprio ato do adultério. Eles reduziram este mandamento apenas ao ato físico. Ou seja, apenas cometendo o ato, aquele delito, eles estavam então quebrando o não adulterarás. Então, desde que eles não consumissem o ato em si, eles podiam encher então os seus corações de toda podridão, de toda depravação, que eles não seriam enquadrados pelo mandamento não adulterarás. Esta era a ideia dos escribas e dos fariseus. Desde que ele não fosse ao motel, mas o motel poderia entrar no coração dele sem problema algum, que ele não estaria transgredindo nenhum mandamento do Senhor. O que eles fizeram? Reduziram a lei de Deus. Jesus vem então e nos dá uma interpretação correta acerca da lei de Deus, que é muito mais profunda do que apenas resumir em consumir o ato propriamente dito. Jesus disse que é muito mais além do que isso. Ou seja, eles se esqueceram do espírito da lei, do princípio da lei. E a verdadeira dificuldade que embaraçava a vida dos escribas e dos fariseus é porque eles nunca haviam lido os 10 mandamentos de forma atenta. E isso pode ocorrer comigo e com você. Se você passa de maneira superficial sobre os 10 mandamentos, sobre a lei de Deus, você irá dizer que é um cumpridor da palavra de Deus e da lei de Deus. Nós podemos aprender isso com o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, verso 7, Paulo vai dizer: que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. E aí ele explica: porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Você se lembra que a lei é como um raio-x, que vem exatamente para mostrar a minha podridão e a sua podridão. Paulo está dizendo que a lei de Deus ela é boa, o problema somos nós, que somos pecadores, que somos depravados e corrompidos da planta do pé ao alto da cabeça. Então, Paulo está dizendo exatamente isso, que ele só foi perceber o que a lei diz, não cobiçarás, quando ele percebe e se atenta à lei de Deus, então ele começa a entender melhor a natureza do pecado. Ou seja, quanto que ele estava transgredindo os mandamentos de Deus, estava quebrando os mandamentos de Deus. Ou seja, antes, ele vinha concebendo a ideia da lei de Deus apenas em atos praticados, como por exemplo os escribas e fariseus. Se não houvesse um adultério, o ato sendo consumido, eles não estavam transgredindo o não adulterarás. Paulo provavelmente estava indo pela mesma linha, pelo mesmo raciocínio. Mas nós percebemos que a lei de Deus, ela sempre trouxe a evidência da importância do papel do nosso coração nessas questões. Assim como os escribas e fariseus, eles estavam cultuando a Deus e servindo a Deus apenas com as suas noções mecânicas. Então, adoravam a Deus de forma mecânica, serviam a Deus de forma mecânica. E eles tinham um conceito também mecânico de obediência a Deus, como eu e você podemos ter. Você pode estar aqui nesta noite e tem apenas um conceito mecânico de servir a Deus, de obedecer a Deus, mas é algo extremamente superficial, assim como os escribas e fariseus. E o que Jesus está fazendo é justamente resgatando esta preciosidade, esta verdade aqui que é importantíssima para nós. Princípio espiritual ali da lei de Deus, que não é apenas algo superficial, como os escribas e fariseus estavam interpretando. Os escribas e fariseus, é claro, justamente eles estavam ali equivocados ao que Deus exigia para que a salvação fosse obtida. Por isso eles se achavam cumpridores da lei, tanto que eles diziam que eles não tinham pecado, que a salvação pertencia a eles. Ou seja, quando Jesus os confronta, eles não viam a necessidade de arrependimento. Nós cumprimos toda a lei de Deus. Por que eles tinham essa atitude? É justamente por conta de um pensamento e de uma atitude equivocada, uma interpretação equivocada acerca da lei de Deus. Eles se achavam merecedores da vida eterna, pois eles pensavam que podiam adorar a Deus,
e adquirir a salvação em termos de suas próprias ações. Ou seja, eu posso fazer algo a Deus, eu posso me apresentar diante de Deus, eu posso guardar os mandamentos de Deus, e então eu vou herdar a vida eterna. Todo esse sentimento e todas essas atitudes eram justamente por conta de ter uma superficialidade acerca da palavra de Deus. E aqui nesta passagem nós encontramos mais uma vez o ensino de Jesus no que toca à natureza do pecado. Como Elvis disse aqui, uma igreja bíblica, ela sempre vai pregar contra o pecado, ela vai explicar a natureza do pecado. Não há como você congregar em um lugar, estar ali junto com o povo, onde não se prega contra o pecado, onde não há uma indignação contra aquilo que é errado. Porque, meu irmão, Deus abomina essas coisas. Então, se Deus odeia certo tipo de coisas, nós não podemos abrir a guarda e estarmos tranquilos com relação àquilo que Deus abomina. Nós também precisamos rejeitar. O propósito inteiro da lei, conforme Paulo nos relembra, era justamente mostrar a extrema pecaminosidade do pecado. O pecado é muito mais do que um erro no julgamento moral. O pecado é muito mais, até mesmo, do que a desobediência a algumas leis impessoais. Como diz Paul Washer, o pecado é um crime contra a pessoa de Deus. Será se nós conseguimos nos atentar a isso? Será se nós conseguimos olhar para o pecado e compreendermos a gravidade do pecado? O pecado é um crime contra Deus. Nós vivemos em um mundo e cultuamos em muitas igrejas que, na sua maioria, eles não entendem a grandiosidade, o quanto o pecado é destruidor. Por isso muitos ficam flertando com o pecado, brincam com o pecado. E qual que é o problema se a pessoa ela não tem esse entendimento correto acerca da natureza do pecado, da doutrina do pecado? Qual que é a implicação prática na vida do homem se ele não tiver um entendimento correto acerca do pecado? É uma implicação tremenda. O grande problema é que o nosso entendimento de Deus e da grandiosidade da nossa salvação em Cristo Jesus depende desse entendimento. Depende deste conhecimento da depravação total do homem. Por isso que muitos crentes hoje, eles vivem irados e muitas vezes chateados com Deus, devido às circunstâncias às quais eles estão vivendo, porque eles se acham merecedores. Porque eles se comparam muitas vezes com a prostituta, com o traficante, com o homicida, e eles se acham então no direito de colocar Deus contra a parede e exigirem de Deus algo que eles querem. Por que são assim? Porque eles não conseguiram se enxergar da maneira que a Escritura nos descreve. O quanto que nós somos podres. Ou seja, mas esta doutrina do pecado, ela não é popular em nossos dias. As pessoas não querem ouvir acerca de seus pecados, as pessoas não querem serem confrontadas com relação aos seus pecados. As pessoas querem viver e servir a Deus de boa, tranquilos. Eles não querem ser confrontados, eles não querem ser exortados. Eu e você somos assim. Nós não gostamos que as pessoas venham e nos questionem. Nós não gostamos que as pessoas nos coloquem contra a parede, mesmo quando nós vamos para a Escritura, que nós lemos uma passagem da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, que vem de encontro, ou seja, nos confronta. Muitas vezes nós tentamos nos esquivar daquela palavra, daquela pregação, ou de qualquer coisa que venha, então, nos questionar. E você precisa se lembrar, o pecado, de uma forma primeira e imediata, é sempre contra Deus. Pecado, de forma imediata e acima de tudo, em primeiro lugar, é contra Deus. E isso nós esquecemos. Nós esquecemos que o pecado é sempre, primeiramente, acima de tudo, é um pecado contra Deus. E é uma afronta à pessoa de Deus. Ou seja, desobedecer uma ordem divina é você apontar o dedo na face daquele que te dá a vida e governa e que lhe deu boas coisas. Então, quando nós desobedecemos uma ordem divina, é exatamente isso que nós estamos fazendo.
Nós estamos colocando o dedo na face daquele que é todo-poderoso, que nos dá a vida e que governa sobre todos os homens. Mas conseguimos ver o pecado assim? Quando nós transgredimos a lei de Deus, quando nós desobedecemos a lei de Deus, quando nós não amamos a Deus da maneira que nós deveríamos amar, que é uma das primeiras exigências de Deus, que nós deveríamos amá-lo acima de tudo. Mas muitas vezes os nossos filhos vêm à frente. Para outros a carreira vem à frente. O dinheiro, o sucesso vem acima de tudo. Será que quando você se depara com os 10 mandamentos, você consegue perceber isso? Em primeiro lugar, eu estou pecando contra o meu Deus, o meu Criador, o meu Senhor. Hoje as pessoas sequer falam sobre pecado. E quando elas falam sobre o pecado, é sempre na seguinte perspectiva. Vão tratar de pecado, eles falam do pecado contra o homem, do pecado contra a sociedade, ou até mesmo do pecado contra a natureza. Mas muito raramente se fala de pecado contra Deus. Eles falam de pecado apenas com o ser humano, até mesmo contra a natureza, mas nunca falam de pecado contra um Deus todo-poderoso como o nosso Deus. As pessoas tendem-se a pensar que uma pessoa boa é aquela que tem boas relações com o seu próximo. Mesmo que essa pessoa ela viva em total indiferença a Deus e a sua vontade. Mesmo assim, eles consideram esta pessoa uma boa pessoa. Aquela pessoa que se relaciona bem, mesmo que ela viva de forma completamente oposta do que Deus exige em sua palavra, eles a consideram como uma boa pessoa. Tanto que nós ouvimos, muitas vezes, as pessoas questionarem: mas por que Deus pode julgar um ateu que é um homem bom? Por que Deus pode puni-lo? Mesmo, vamos dizer que seja um ateu, mas ele é uma boa pessoa. Ele é um bom homem. Honra os seus compromissos. Trabalhador, honesto. A resposta é apenas uma. Essas pessoas que perguntam isso, elas estão cegas para o fato de que o homem não pode ser bom se ele nega o seu Criador e ele não lhe rende glórias e graças a esse Deus que lhe dá todas as coisas. Como que uma pessoa dessa pode ser considerada uma boa pessoa? Não vai ser considerado uma boa pessoa aquele que já se opõe ao seu Criador e ao seu Senhor. Então, a menos que nós tenhamos ideias bem claras acerca da doutrina do pecado, jamais entenderemos verdadeiramente o caminho da salvação anunciado aqui no Novo Testamento. Se você não tiver uma convicção e um entendimento claro acerca da doutrina do pecado, você jamais entenderá de forma verdadeira o caminho de salvação anunciado aqui no Novo Testamento. E nós percebemos isso quando nós olhamos para a cruz de Cristo. Quantas pessoas não conseguem ter uma compreensão correta acerca da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo? Nós vemos uma falta de compreensão acerca da cruz de nosso Senhor. Se você perguntar para a grande maioria, por que Jesus morreu na cruz? Nós ouvimos absurdos, inclusive de muitos pregadores, acerca desta pergunta. Se você perguntar, olha, por que Jesus, de acordo com os relatos aqui no Evangelho, Jesus ele estava decidido a ir a Jerusalém, sabendo que iria morrer, e as pessoas viam em seu semblante que ele estava decidido a enfrentar aquele momento. Por que ele não impediu? Por que ele impediu que os seus discípulos pudessem socorrê-lo? Se você pergunta isso, as pessoas não sabem responder. Por que Jesus estava tão decidido a enfrentar a morte? Se você pergunta qual é o significado da morte de nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, eles não sabem responder. Se nós não compreendemos a doutrina do pecado, nós nunca obteremos as respostas verdadeiras para esta indagação. Se você não tiver um entendimento claro acerca da doutrina do pecado, você não vai ter as respostas verdadeiras para essas perguntas. Não vai ter. Só existe uma maneira de nós entendermos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E Martin Lloyd Jones vai dizer: não havia outro realmente adequado para pagar por nós o preço do pecado. Somente ele podia a porta do céu abrir
e assim a nossa entrada ali permitiu. O problema do pecado é que ele explica essa situação. Ou seja, de forma efetiva, a encarnação do Filho de Deus não teria sido necessária se não fosse o problema do pecado. Então é algo extremamente gravíssimo. E nós precisamos nos posicionar e nos levar isso a sério. Dizer à humanidade o que deve ser feito, Deus já havia feito. Deus entrega a sua lei a Moisés. Os homens são confrontados, a lei de Deus está ali. Então o homem precisa muito mais do que apenas ser confrontado acerca da lei de Deus. Isso nós vemos que foi insuficiente. Deus já havia feito isso por intermédio da lei. E mesmo assim, as pessoas não obedeceram aos seus mandamentos. A morte de Cristo foi essencial e inevitável devido ao nosso pecado. Da mesma maneira, nós podemos perceber isso na doutrina do novo nascimento. Que o homem precisa nascer de novo. Como Jesus, ele olha para Nicodemos, mestre, como se fosse um pastor em nossos dias. Jesus olha para aquele homem e diz que ele tinha que nascer de novo. E ele fica sem reação, sem saber o que Jesus estava explicando. E nós vemos pessoas dentro de prédios de igreja, você pode ser uma delas, que frequenta a igreja, o prédio da igreja há longos e longos anos. E mesmo assim não ter nascido de novo. E Jesus olha para essas pessoas e diz que se não houver um novo nascimento, se não houver um arrependimento genuíno de pecado, se não houver a fé em Cristo Jesus, essas pessoas estão condenadas a uma eternidade de sofrimento. Uma das palavras mais assustadoras de Jesus é dita aqui em Mateus, no Sermão do Monte. Jesus olha para aqueles homens que estavam expulsando demônios em teu nome, o nome dele, fazendo curas, sinais e maravilhas, e essas pessoas, Jesus olha para elas e diz: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Ou seja, aquelas pessoas estavam dentro de prédio de igrejas, estavam ali agregadas em um determinado local e estavam longe do Senhor. Estavam condenados. É o que Jesus estava dizendo. Portanto, se você não aprecia a doutrina do Novo Testamento acerca do pecado, isso simplesmente significa que você não é crente. Se você não consegue apreciar essa doutrina, você simplesmente não é cristão, como disse Martin Lloyd Jones. Se você não consegue apreciar a doutrina do pecado, se você não consegue ver a gravidade que é isso, você não é cristão. Porque, meu irmão, ninguém pode ser crente se ele não acredita que ele não nasceu de novo. Ninguém pode ser crente. Se ele não estiver ciente de que coisa alguma, salvo a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que pode nos reconciliar com Deus. Só precisa ter essa clareza. Que nós só podemos ser salvos por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E o cristão ele tem que ter isso bem definido em sua mente. Então, aqui, Jesus mais uma vez está mostrando que aqueles homens eles estavam confiando em si mesmos. Os escribas e fariseus eles estavam confiantes na sua própria força e nos seus próprios méritos. Ou seja, eles estavam jogando toda a veracidade do Novo Testamento, tudo aquilo que estava acontecendo em seus dias, no ralo, no lixo. E é exatamente isso que muitos fazem hoje. Achando que podem ser salvos por suas obras, pelos seus méritos, estão descartando a veracidade aqui do Evangelho anunciado pelo nosso Senhor. Então essa doutrina ela é absolutamente vital para os nossos dias, até mesmo para que você possa fazer um evangelismo. Ou seja, essa doutrina ela é importante até para que você faça um evangelismo autêntico, à luz das Sagradas Escrituras. Se você não tem um entendimento correto acerca da doutrina do pecado, ou seja, a depravação total, quanto que o homem é podre, maligno, isso vai influenciar inclusive no seu evangelismo. Não será um evangelismo autêntico à luz da palavra de Deus e da maneira que nos é instruído nas Sagradas Escrituras. Não existe evangelismo verdadeiro sem a doutrina do pecado, sem confronto do pecado. E por semelhante modo também sem a compreensão do que seja o pecado. Não há evangelismo assim.
Por isso que, já resumiram, é como se nós pregássemos 90% da lei e 10% da graça. Primeiro, o homem precisa enxergar a sua podridão, a sua miséria e a sua depravação total, para que então ele perceba que ele necessita de um Salvador e de um Redentor. Então não há evangelismo como nós vemos hoje. Olha, Jesus te ama. Olha, você é a pessoa mais especial da face do universo. Olha, Jesus vai te dar uma nova vida, e param apenas aqui. Parece que Jesus é como se fosse um coleguinha de escola daquela pessoa. Ele é um amiguinho novo que está chegando ali. Então não há evangelismo assim. A pessoa precisa ser confrontada. Nós precisamos ser confrontados acerca de nossos pecados, porque afinal foram os nossos pecados que colocaram Cristo pendurado no madeiro. Foi por conta dos nossos pecados que ele precisou vir até nós. E Deus precisou moer o próprio Filho. Então não há evangelismo sem o anúncio da lei. A essência do evangelismo é a lei. Precisamos anunciá-la. É por causa do fato de que a lei ela não tem sido devidamente pregada em nossos dias, é que há esse evangelismo aí hoje que as pessoas fazem. Que vai para o semáforo e faz um cartaz lá, Jesus te ama, e ele acha que está pregando o evangelho. Eles acham que estão pregando o evangelho apenas com esse anúncio. Ou seja, um evangelismo extremamente superficial. Você precisa conhecer a doutrina do pecado, para que você sirva a Deus com temor. Você precisa conhecer a gravidade disso, para que você possa adorar a Deus da maneira correta. Você parou para observar o sermão de Jesus Cristo? Parece que Jesus não queria ninguém ao lado dele, porque Jesus não facilitou no seu discurso. Inclusive, quando ele prega algo mais duro, e muitos começam a ir embora, ele olha para os discípulos e pergunta para eles: e aí, vocês vão ficar ou vão embora? O que vocês vão fazer? Se vocês quiserem, vão embora. E eles olharam para Jesus e disseram: para onde nós iremos se só tu tem as palavras de vida eterna? Quantas vezes Jesus, ao pregar, ele diz: olha, se vocês quiserem me seguir, tomem a sua cruz e sigam. E cruz naqueles dias era algo muito fresco na vida daquelas pessoas. Era aquele que poderia ser pendurado no madeiro. Era algo de dor, sofrimento, humilhação. Jesus estava dizendo: se vocês querem me seguir, preparem-se para isso. É dor, angústia, perseguição. Vocês querem me seguir mesmo? Ótimo. Neguem a si mesmo e sigam. Ou seja, terão que abrir mão de suas vontades. Hoje, como que nós queremos servir a Deus? Como que as pessoas querem servir a Deus? Deus precisa se adaptar ao estilo de vida delas. Porque se Deus não se adaptar ao estilo de vida delas, ou a igreja não se adaptar ao estilo de vida delas, elas abandonam a fé. A fé vai para o ralo. Porque afinal de contas, o Deus não é o Deus Todo-Poderoso, nós achamos que somos Deus. Por isso então ele tem que se adaptar a nós. Muitos não gostam da doutrina do inferno. Muitos não gostam que anunciemos isso. Olha, se não houver arrependimento de pecado, se não houver fé em Cristo Jesus, você estará condenado a uma eternidade de sofrimento. Se você não gosta de ouvir acerca da doutrina do inferno, olhe para Cristo, então brigue com Cristo. Cristo anunciou sobre o inferno. Cristo pregou sobre o inferno. Advertiu as pessoas que se não houvesse arrependimento, elas estariam condenadas a uma eternidade de sofrimento. Então por que nós ficaríamos bravos ou omitiríamos esta grande verdade? E o maior amor é justamente pregarmos isso para qualquer pessoa. Olhar e dizer: se não houver arrependimento genuíno, se não houver uma fé verdadeira em Cristo Jesus, e não tiver um entendimento da sua podridão, da sua miséria, você está condenado. E isso não importa se você frequenta a igreja há anos, o prédio da igreja há anos, assim como Nicodemos, que estava condenado. Muitos estão envolvidos com as coisas da igreja, estão ligados em algum ministério, mas estão distantes de Deus. Não houve um arrependimento, não houve fé verdadeira. E se não houver, estão condenados. Então, meu irmão, qualquer crença em Jesus que não esteja alicerçada em sua palavra, você deve rejeitar. Hoje os crentes fabricaram um Jesus. Eles não se dobram diante de Maria, de Buda ou Alá, mas eles criaram um Jesus em suas mentes.
que não é o Jesus da Bíblia. Se não é o Jesus da Bíblia, você deve rejeitar, assim como toda a nossa experiência. A sua experiência, a minha experiência, pouco importa. A nossa experiência ela não está acima das Escrituras. A nossa experiência ela precisa ser aprovada pela Escritura. Se a Escritura aprova aquela nossa experiência, sem problema. Mas se a Escritura diz que a nossa experiência está errada, nós devemos rejeitar. Não importa o que eu senti, não importa o que eu vivi, não importa o que eu aprendi. Se a Escritura diz que é errado, ponto final. É errado e nós temos que mudar e temos que seguir a palavra de Deus. Então o verdadeiro evangelismo ele começa por aí. E é claro, é óbvio, né? Que ele envolve ali primariamente a chamada ao arrependimento, como diz lá em Atos 20 e 21, né? Testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a doutrina do pecado ela é vital para que se faça a verdadeira ideia também acerca da santidade. Hoje as pessoas vivem uma santidade bem superficial. Assim como nos dias dali dos escribas e fariseus, e muitos até nem superficialmente eles conseguem viver. Estão tão distantes da palavra de Deus, estão tão distantes dos mandamentos do Senhor, que nem superficialmente eles estão vivendo. Mas aqui nesse trecho nós aprendemos que a santidade não é uma questão apenas de algo exterior. Nós aprendemos aqui nesses versos, Jesus está nos ensinando que a santidade é uma questão do coração. Não é apenas algo exterior. Ou seja, que eu e você nós devemos sondar os nossos corações. Eu e você nós devemos sondar o nosso coração. Ou seja, o que conta, portanto, não são apenas os feitos de uma pessoa, mas os seus desejos. É isso que Jesus está mostrando aqui. Não é apenas os atos, não são apenas os feitos, mas a motivação do nosso coração, o desejo do nosso coração, isso está sendo pesado por Deus, é o que Jesus está nos mostrando. Ou seja, nós não somente não devemos cometer, mas nem ao menos nós devemos cobiçar aquilo que não é nosso. Então essa interpretação ela vai além e é extremamente mais profunda do que os escribas e fariseus estavam dando naqueles dias. E isso tem algo diretamente comigo e com você. Será se nós conseguimos enxergar esse não adulterarás desta forma? Não apenas como um ato em si, mas também os nossos desejos e as nossas motivações. Então eu e você nós devemos estar constantemente vigilantes e examinarmos a nós mesmos, como diz Paulo em 2 Coríntios. Eu não coloquei aqui. Mas Paulo vai dizer, né? Examinai-vos a vós mesmos, para ver se estáis na fé. Provai a vós mesmos. Ou seja, cada um de nós devemos sondar o nosso próprio coração e descobrir se ali está algo em oculto. Nós precisamos orar a Deus como salmista. Senhor, faz-me reconhecer se há algum caminho mau. Abre os meus olhos para que eu possa enxergar a tua palavra. Então, a santidade, essa é a santidade segundo os moldes do Novo Testamento, segundo os moldes que Cristo está nos dando a interpretação correta. Não apenas dos seus atos, mas o desejo também ali do seu coração. Então, de forma bem rápida aqui para nós, primeiro você precisa entender que tentação ela é diferente de intenção. Tentado, nós vamos ser tentados constantemente. Enquanto o seu corpo não descer à sepultura, você será tentado. E tentação não é pecado. Se fosse pecado, Jesus teria pecado lá no deserto. Jesus não pecou. Então há uma grande diferença entre tentação e intenção. Ser tentado, por exemplo, uma moça passa ali a rua, bonita, você vai ser tentado a olhar, né? Os homens, né? Tem que deixar bem específico, né? Que é os homens, né? Porque hoje... Então o homem será tentado a olhar. Agora, diferentemente, a intenção, ele já passa para um outro estágio. Ele não segue o que Jesus disse aqui. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Ele dá sequência aos fatos.
Ele continua observando, ele continua seguindo os traços, os passos daquela moça. E em seu coração ele já desejou aquela moça. Ou seja, ele não foi ao motel, mas o motel entrou dentro do seu coração e Jesus disse que aqui ele já quebrou o mandamento: não adulterarás. Ele já está cometendo um pecado. Ele já está transgredindo a lei de Deus. E isso você aplica a todas as áreas. O camarada que é mão leve, por exemplo, se ele chega num lugar e ele é tentado a roubar, por exemplo, uma joia ou algo que brilha aos olhos dele. Aí ele chega, ele vai ser tentado, pode dar uns tremelique nele lá, de querer meter a mão no negócio que não é dele. Se ele corta aquilo e sai dali, ele cortou, rompeu a tentação. Mas e se ele já chega ali, já fica olhando, observando, já presta atenção se tem câmera, se não tem, já está planejando o golpe, ele já partiu para a intenção. E Jesus está dizendo que isso é pecado, que ele está errado ao fazer isso. Segundo, nós precisamos entender que precisamos ser radicais contra o pecado. Você não pode brincar com o pecado. E isso eu sei que quando nós falamos de pecado, tendemos a achar e pensar apenas em coisas sexuais. Pecado é tudo na nossa vida. Tudo. Abrange todas as áreas da sua vida. É a ira, é a mágoa, é o ressentimento, é o ódio, é a inveja, a arrogância, a cobiça, que muitas vezes só você e Deus sabe que está no seu coração. É isso. Nós precisamos ser radicais. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Seja radical com o pecado. Não tem como você vencer o pecado se você não for radical. Tudo o que te leva para longe de Deus, você deve cortar. Desde amizades, desde programas, desde tudo. Tudo que te afasta de Deus, você não pode continuar se alimentando daquilo. Seja pessoas, ambientes ou qualquer outra coisa. Você deve exterminar. É o que Jesus está ensinando aqui. Ah, mas fulano vai ficar chateado comigo. Que fique. Que fique. Você já deveria andar com pessoas que te levam para perto de Deus. Não com pessoas que te levam para longe de Deus. Eu sei, você trabalha em meio aos ímpios, né? Com certeza. Há muita podridão, há muita depravação. Jesus mesmo disse que vocês não seriam arrancados do mundo. Nós não seríamos arrancados do mundo. Mas o cristão, ele precisa ter uma posição. Não tem como você criar vínculos profundos com ímpios, a não ser que você seja um ímpio. Porque naturalmente falando, um ímpio, ele quer distância de nós. Naturalmente falando, se você for um cristão genuíno, ele já vai te tirar de tudo, de todas as formas possíveis. Ele vai te excluir de tudo. Só você sendo um crente genuíno. Só você não rindo das mesmas piadas, você não rindo dos mesmos lixos, não compartilhando das mesmas imundícias, pode ter certeza que ali já haverá uma grande barreira entre nós e eles. E com isso, nós não estamos abandonando o que Jesus disse nos versos anteriores, que nós devemos ser luz do mundo e sal da terra. Você só vai ser luz do mundo e sal da terra se você for santo. Você obedecer a palavra de Deus. Somente assim seremos sal e luz, como Jesus bem nos ensinou, né? Então, se você vai assistir lá filmes, novelas sensuais, que alimentam a sua carne, você acha mesmo que isso vai dar em alguma coisa boa? Não vai dar. Não vai dar. Você tem que cortar. Tem que ser radical. E tenha temor das consequências. Tenha temor das consequências. Jesus advertiu aqui. Seja radical. Seja radical. E ele nos mostra. Uma das consequências finais, né, é a condenação eterna. Mas não para aí. Se você olhar, por exemplo, para Davi. Davi é um servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Mentiu, adulterou, matou. E Davi sentiu o peso das mãos de Deus. Davi viu a espada nunca mais apartou-se da sua casa. Porque Deus já havia dito isso. Deus perdoou Davi, mas a consequência imediata foi a morte de seu filho. E depois todos nós conhecemos a vida de Davi, tanta desgraça, miséria, ruínas e destruição dentro do próprio lar.
Ou seja, ele sofreu as consequências do seu pecado. Então não fique imaginando que por ser crente, por ser ovelha, que o pecado em sua pele é mais limpo. Não, pecado é pecado na pele da ovelha ou na pele do porco. Continua sendo pecado. E em primeira instância, é um ato contra o nosso Deus, contra a pessoa do nosso Deus. Então que o Senhor nos dê discernimento, abra os nossos olhos, quebrante o nosso coração, para que nós possamos realmente enxergar a espiritualidade da lei. Quanto que é muito mais profundo do que muitos enxergam hoje. Você pode enxergar assim, de forma superficial. Que tudo é superficial, tanto que as pessoas hoje flertam com o pecado, porque elas têm uma visão errada de quem Deus é. Deus é bom, Deus é amor. Então elas acham que Deus ser bom, Deus é amor, lhes dá o aval para permanecerem em seus pecados. Mas elas se esquecem que Deus é justo, que Deus é santo e que Deus também pune a maldade do homem. Então que Deus nos dê graça e abra os nossos olhos quanto a isso. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.